Vanessa. Obrigada, senhor presidente, senhores senadores, companheiros e companheiras. Senhor presidente, eu venho à tribuna nesse momento para tratar de um assunto que foi talvez a principal temática nas eleições municipais últimas, ocorridas no ano de 2012, foi o principal tema das maiores mobilizações que esse Brasil já viu em 2013 e continua ainda a ser um dos principais temas de todas as cidades brasileiras, sobretudo das grandes cidades brasileiras. Eu me refiro aqui ao tema, senhor presidente, da mobilidade urbana. O tema da mobilidade urbana, repito, levou às ruas desse país milhares e milhares, não só de jovens, mas trabalhadores, homens, mulheres, reivindicando melhores condições de vida nas suas cidades. Esse tema, senhor presidente, teve uma particular repercussão, teve uma repercussão ainda maior nas 12 capitais brasileiras que foram sedes da Copa do Mundo, ocorrida no Brasil no ano passado, em 2014. Isso pelo fato de que todas as cidades-sede, senhor presidente, tinham como, entre todos os elementos que comprometeram em fazer, a questão da mobilidade urbana. Melhorar a mobilidade urbana era um dos itens relacionados às capitais brasileiras que sediaram os Jogos da Copa do Mundo. Na minha querida cidade de Manaus não foi diferente, senhor presidente. Uma cidade em que a maior parte do Brasil não tem a exata noção do que seja. Muita gente, senador Paim, que vive lá no Sul, no Sudeste, em São Paulo, em Porto Alegre, grandes regiões metropolitanas, não tem ideia de que Manaus seja uma cidade hoje de 2 milhões de habitantes e que vive em problemas igual problemas vividos nas grandes metrópoles brasileiras. Manaus foi uma das 12 sedes da Copa do Mundo e, aliás, desenvolveu uma bela Copa do Mundo, um povo receptivo, um povo alegre, uma arena considerada das mais bonitas, eu acho a mais bonita do Brasil, e muita alegria para receber todos os visitantes. Isso apesar de todos os problemas vivenciados à época e que ainda continuamos a vivenciar, principalmente o problema do transporte coletivo, da mobilidade urbana. E eu falo aqui mobilidade urbana, mas quero me referir especialmente ao transporte coletivo, porque a grande maioria da população da cidade não anda de carro, anda de ônibus. E lá o problema é crônico. Ônibus, senhor presidente, que não conseguem andar a mais de 12 quilômetros por hora, 12 quilômetros por hora. Paradas de ônibus que não têm abrigo, não tinham e continuam a não ter. Paradas de ônibus inseguras, que não oferecem a menor segurança à população. Longa espera para pegar o ônibus e os veículos, quando chegam lotados. Lotados, senhor presidente. Foi-se o tempo em que andar de ônibus em Manaus não era andar naquele calor infernal, porque havia ar-condicionado. Hoje não existe mais ônibus com ar-condicionado na cidade de Manaus. A proposta para resolver, ou pelo menos minimizar esse problema, foi uma proposta construída há muito tempo pelo governo do estado do Amazonas e Prefeitura de Manaus. E contemplava 2 modais que seriam integrados. O modal BRT, que é o ônibus de transporte rápido, e o monotrilho. O monotrilho ficaria basicamente para o centro da cidade e seria integrado ao BRT, que ligaria todas as regiões da cidade entre si e essas ao centro da cidade de Manaus. Ou seja, a região sul, centro-sul, leste, norte, oeste, todas elas teriam o BRT e todos eles integrados ao monotrilho. O monotrilho, senhor presidente, de acordo com os acordos realizados à época pelos então governo do estado e prefeitura de Manaus, o monotrilho seria de responsabilidade do governo do estado e o BRT da prefeitura de Manaus. Ocorre que a prefeitura não tinha capacidade de endividamento, não tinha condições de se endividar para fazer esta obra.
também foi feito um acordo em que o Estado seria o responsável, mas quem desenvolveria a obra seria a Prefeitura de Manaus, a quem seria repassado os recursos. Entretanto, senhor presidente, até agora, nada, absolutamente nada saiu do papel. O monotrilho foi questionado pelo Ministério Público. E, a partir desses questionamentos, pelo que foi divulgado pela imprensa, pelo que eu tomei conhecimento e a população de Manaus, houve um acordo entre o governo do Estado e Prefeitura recentemente, para que fosse concentrado todos os esforços na construção do BRT, senhor presidente. Ocorre que também apresentando problemas e inúmeras irregularidades no edital da licitação, falha nos projetos básicos, projetos sem integração, impediram que a Caixa Econômica Federal liberasse os recursos, liberasse o financiamento, não restando outra alternativa ao governo do Amazonas e à Prefeitura de Manaus, a não ser pedirem ao governo federal a retirada da obra da matriz responsabilidade da Copa. O próprio governo e prefeitura pediram a retirada. Ao sair da matriz responsabilidade da Copa, a obra do BRT, já não se falava mais quase em monotrilho, a obra do BRT passou a ser incluída no PAC, no Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC 2. Ou seja, a obra saiu da agenda da Copa, mas não saiu da agenda prioritária do governo federal. Ocorre, senhor presidente, que por pura basófia, o prefeito da capital, da minha querida cidade de Manaus, em pronunciamento oficial, em leitura da sua mensagem ontem, na abertura dos trabalhos da Câmara Municipal de Manaus, ele criticou o governo federal e disse que não tinha dinheiro e não tem dinheiro para a mobilidade urbana. E está aqui a manchete do jornal. O prefeito endurece discurso contra o governo federal. E aí o prefeito diz o seguinte: ou dá ou não sai. Ou seja, ou o governo federal dá o dinheiro ou a obra do BRT não sai. Querendo dizer ao povo de Manaus que a responsabilidade é do governo federal. Ora, senhor presidente, o dinheiro estava todo na conta, disponível para a Prefeitura de Manaus e não foi utilizado. E veja, eu antes de vir aqui a essa tribuna procurei me certificar para não falar bobagem. E falo isso, senador Paim, um assunto municipal, porque ele foi federalizado injustamente pelo prefeito de Manaus para tentar colocar a culpa da falta do início das obras, eu não digo nem da conclusão, no governo federal, na presidenta Dilma, como se essa alguma vez, em algum momento, tivesse negado os recursos. Não, os recursos foram disponibilizados, saíram da modalidade Copa a pedido da prefeitura, continuaram no PAC. E até agora a obra não começou porque os ajustes não foram feitos. Eu estou aqui, pedi que o meu gabinete solicitasse da Caixa Econômica Federal informações a respeito desse projeto. E no dia de ontem eu recebi o e-mail assinado pelo Dr. Raimundo Ribeiro, gerente executivo, gerente nacional, a Gerência Nacional de Relacionamento Parlamentar da Caixa Econômica Federal. E diz o seguinte, a resposta que eu faço questão, senhor presidente, de pedir a inclusão nos anais e que Vossa Excelência, fizesse que o conteúdo todo constasse dos anais. Aí diz o seguinte, as respostas às minhas demandas e solicitações de informação. Reportamos-nos à demanda apresentada pela assessoria de Vossa Excelência por meio da mensagem adiante. A propósito do assunto, informamos que a referida operação de financiamento utiliza recursos do FGTS e está atualmente em estudo. A operação possui o governo do Estado do Amazonas figurando como tomador do empréstimo e a Prefeitura de Manaus como agente promotor. O empreendimento possui um contrato que foi encerrado devido ao não cumprimento de cláusulas resolutivas e pela necessidade da alteração da matriz de responsabilidade, saída do empreendimento da matriz Copa 2014. A Prefeitura de Manaus, no início da tramitação do novo contrato, sinalizou a intenção de realizar o aproveitamento dos projetos analisados à época em que o empreendimento constava da matriz Copa 2014 e ficou acordado que os mesmos seriam ajustados, bem como seu orçamento atualizado.
Porém, até a presente data que ele se refere foi ontem, dia 9. Até a presente data, nenhum documento técnico, bem como os operacionais destinados à celebração do instrumento contratual de financiamento, foram encaminhados à Caixa. Vou repetir, senhor presidente. Até a presente data, nenhum documento técnico, bem como os operacionais destinados à celebração do instrumento contratual de financiamento, foram encaminhados à Caixa, em tempo em que nos colocamos à disposição para novas ou mais informações complementares. Ou seja, senhor presidente, não é justo, não é honesto com o povo de Manaus. Eu já caminho para as conclusões, tampouco para com os vereadores da cidade de Manaus. Eu tenho um grande orgulho de ter sido vereadora daquela cidade por 10 anos. O prefeito chegar e querer fazer entender os vereadores e toda a população que uma obra ele não faz porque o governo não libera o dinheiro. E diz assim, está aqui a matéria de jornal, ele diz assim, ou dá ou não sai. Como se em algum momento o governo federal tivesse negado, aliás, recursos em nenhum momento. Eu quero aqui repetir, a responsabilidade da mobilidade urbana é da prefeitura. Quem foi eleito para a prefeitura de Manaus foi ele, e não a presidente da República, e não os ex-presidentes. Ele que tem essa responsabilidade. O que não significa dizer que o governo federal não deve ajudar. Deve ajudar. E o governo federal se comprometeu. E a sua parte foi feita. Mas a presidente não tem culpa. Aí ele vai e emenda ainda mais o assunto político. E diz o seguinte, os jovens não tinham que lutar contra o aumento da passagem de ônibus. Os jovens têm que lutar contra a corrupção. Ora, como que o jovem não tem que lutar contra o aumento da passagem de ônibus? Como, senhor presidente? R$3? Um ônibus que não anda, de péssima qualidade, claro que jovem tem que lutar contra a corrupção e tem que lutar contra isso. Então, eu lamento o fato de o prefeito ter usado um momento tão importante para tentar jogar a culpa de uma inoperância da sua administração nas costas da presidência da República. Aliás, isso é uma afronta, eu repito, a inteligência dos parlamentares, dos nobres vereadores e vereadoras de toda a população de Manaus. Aliás, o mesmo faz ele que constrói ciclovias em calçadas, obras que vêm sendo extremamente questionadas nas redes sociais e na imprensa local. Uma ciclovia que custou R$22 milhões. É bom que se verifique isso. Eu aqui não quero dizer que não é meu papel. Eu sou uma senadora, é o papel. Aliás, eu também como cidadã, mas da Câmara Municipal, uma ciclovia, uma pintura, R$22 milhões. Está errado isso? Está errado. Então, acho, senhor presidente, que quero dizer aqui, repetir, que o governo federal tem sido muito solícito com todos os pleitos do governo do Amazonas e da Prefeitura de Manaus. O que precisa fazer é que haja um mínimo de reconhecimento. Não venham pessoas que ocupam cargos importantes de grande responsabilidade querer jogar as suas responsabilidades, ou melhor, talvez, irresponsabilidades, incapacidades, nas costas dos outros, senhor presidente. Porque se até hoje nós não temos um sistema de mobilidade urbana na cidade de Manaus digna, essa culpa não é da presidente, como tentam dizer. Como lá em Manaus tentam dizer. Está aqui a fala dele próprio. Não é da presidente, é de quem dirige a cidade de Manaus. E esse tem nome, sobrenome e CPF. Era o que eu tinha a dizer. Muito obrigado, senhor presidente.